Ideias para Adiar o Fim do Mundo é um pequeno livro escrito pelo ativista ambientalista indígena Ailton Krenak. É um livro que tem algumas ideias potentes e foram distribuídas em 3 capítulos. Todos os capítulos foram palestras proferidas em Portugal. A primeira palestra foi proferida em 2017 sob o título Do Sonho e da Terra. Ailton Krenak nasceu na região do Vale do Rio Doce, uma região profundamente degradada pelo rompimento da barragem de Mariana, que ocorreu em 2015. As lutas travadas nas décadas de 70 e 80 foram decisivas no capítulo dos índios, trecho da Constituição Brasileira de 1988, que confere formalmente os direitos indígenas, à cultura autóctone e à terra. Nessa pequena reflexão, iremos desenvolver algumas ideias de Ailton Krenak, ainda que de modo não exaustivo, mas de maneira potente. Porque, como dizem nossos filósofos helenistas, mais importante que informar é formar, mais importante que informar é provocar um impacto naquele que ouve, naquele que aprende. Como diz um amigo, um parente indígena Tembé do Pará, o nosso Miguel Tembé, força na caminhada. Talvez uma reflexão que a gente possa fazer associando a pandemia do coronavírus, né, do Covid-19, com o título da obra do Krenak, é a de que essa pandemia representa para a gente o fim do mundo, não é? O fim do mundo no sentido bem prático, ou seja, tudo aquilo que nós fazíamos com naturalidade passa a ser repensado. Tudo aquilo que representava celebração e alegria é motivo de interdição e até de desconfiança, né? Que relação podemos fazer? Quer dizer, hoje em dia, na pandemia, nos obrigou a rever hábitos por conta justamente de preservar a saúde em relação a um vírus que é pouco conhecido e que não há medicamento nem para curar, né, um medicamento assim seguro, né, nem para prevenir. Ou seja, é uma novidade que se estabelece para a nossa cultura ocidental. E essa novidade, ela nos obriga a rever todos os nossos hábitos, não é? E colocar esses hábitos sob uma luz de desconfiança, não é? Sob uma luz de revisão. Porque uma simples festa, uma simples celebração, uma simples reunião pode ser um momento aí da transmissão de um vírus que pode ser mortal, que é muito letal. Agora, Ima, vamos tentar pensar isso em termos de história indígena, de história dos povos indígenas. Quantas vezes isso já não aconteceu? E, na verdade, foram mundos que foram dizimados. Só que o fim de um mundo que, de um certo modo, não era exatamente um fim. Era o começo de um novo modo de ver a vida. Então, nesse sentido, o Krenak ele diz o seguinte, que não tem como você evitar o fim do mundo. O que podemos fazer é adiá-lo, né? Ele faz a alusão no livro dele à metáfora da queda. Ele fala que nós, seres humanos, nós temos isso muito presente, né? E temos muito medo da queda. Mas ele diz, olha, a queda é inevitável. Poderíamos até traduzir essa queda como a morte, né? Esse fim visível, aparente, é inevitável. O que nós podemos fazer em relação a isso é, como ele fala, criar paraquedas. Criar paraquedas coloridos, bonitos. Isso significa o seguinte, significa que é preciso, de um certo modo, recuperar a alegria de viver para poder adiar esse fim de mundo.
Assim como as diversas etnias indígenas elas tiveram seu mundo interrompido, elas fizeram disso um momento de força, não de prostração, né? E o Krenak ele diz que esses momentos eles serviram para afirmar, para amplificar a subjetividade humana. Esse é um termo muito caro para a filosofia, porque diz respeito àquilo que eu sou, aquilo que me representaria enquanto singularidade, que difere dos demais, né? Segundo Krenak, esses fins de mundo, eles foram adiados na medida em que as etnias, que os indígenas souberam ampliar sua subjetividade e recusar a relação comercial de compra e venda, que está muito presente no nosso sistema econômico, né? Que acredita que tudo pode ser comprado. A pandemia está aí para mostrar que não é bem assim. A saúde, ela é um bem coletivo e ela não pode ser comprada nem vendida. Talvez o bem-estar, talvez a facilidade no acesso aos recursos, sim, o dinheiro facilite, mas não compra a saúde, né? A saúde ela depende de um conjunto de condições, né? Aliás, eu faço essa provocação para os meus alunos quando eu pergunto um exame de sangue que prova que você tem todos os níveis químicos e biológicos sem alteração, indica saúde? Num certo nível, sim. Mas essa pessoa ela pode ter esses níveis, né, bioquímicos e ao mesmo tempo ser uma pessoa doente. Doente em termos de subjetividade, em termos de convivialidade, em termos de relacionalidade, de relação com o mundo, com os outros, consigo mesmo. Ou seja, não é uma pessoa saudável. Então, esses fins de mundo para as etnias representaram um desafio de criar paraquedas coloridos, de amplificar a subjetividade, de afirmar-se naquilo que se é, a sua cultura, sem permitir essa cooptação, sem se colocar à venda, não é? Que a grande tentação do capitalismo é essa. E é justamente nesse sentido que vai a crítica do Krenak. A crítica em dizer que o capitalismo ele substitui a figura do cidadão, aquela pessoa que é portadora de direitos e deveres, aquela pessoa que é corresponsável na construção de um mundo. As grandes corporações que compram quase tudo nesse planeta, o objetivo delas é transformar esse cidadão em um consumidor. E não existe nada mais triste e mais deplorável do que a figura do consumidor, que, como o Krenak fala, baba por facilidades, baba por ser bajulado pela sua condição financeira, né, e pela ilusão de ser especial por conta do consumo, né? Então o Krenak ele faz uma forte crítica nesse sentido, de dizer, olha, o que esse sistema provoca nos seres humanos é a transformação de alguém de que poderia ter uma subjetividade fortalecida para enfrentar a vida, para enfrentar o mundo, enfrentar não apenas no sentido de guerra, mas também enfrentar no sentido de se friccionar, de sentir a vida, de ter experiências com a vida, né? De não arrumar substitutos para a vida, de não arrumar empresas que terceirizam a vida, que terceirizam o seu sentido. Essa terceirização do sentido da vida, ela pode ser motivo aí de um comodismo, né? Ou pode levar a um comodismo que evita essa fricção, que nos coloca num caminho em que a gente tem que se questionar constantemente o nosso lugar nele e o que ele representa para a gente. Então, de um certo modo, a fala do Krenak é uma fala filosófica que busca um sentido e que aponta esse sentido não no progresso, não no fascínio pela tecnologia, né? Sem recusar esses saberes, né? Sem menosprezá-lo, mas aponta para um passado, para a ancestralidade, aponta para os mais velhos, né? Essa é uma questão interessante que a gente tem que aprender muito com os povos indígenas, que é a valorização do ancestral, que é a valorização
daquele que é mais velho, porque ele é portador de sabedoria. Não é à toa que nas culturas indígenas as montanhas são os avós e os avós das etnias, porque eles representam essa sabedoria acumulada, que no nosso mundo ocidental, na nossa civilização, na nossa cultura ocidental, é um elemento pouco valorizado. O que se valoriza é a inovação, o novo, acima de tudo, né? É como se a inovação fosse cumprir um papel absoluto, né? E o velho é normalmente entendido, o idoso, né, é normalmente entendido como velho, como aquilo que não tem utilidade. E como a utilidade é a marca do nosso tempo, essas pessoas elas ficam de fora. Também provoco meus alunos dizendo o seguinte: quais são aquelas coisas na nossa vida que elas não são úteis, mas elas são importantes? Nós vamos chegar nessas pessoas, nos nossos ancestrais, dos nossos avós, nossos avós, que atualmente não mostram utilidade do ponto de vista do sistema econômico, né? Mas que eles são importantíssimos para a nossa vida, para a nossa humanidade, para responder aquelas perguntas cruciais que nos colocam e que a vida nos coloca. Então, para fechar todos esses elementos que eu fui abrindo, o Krenak, então, ele aponta essa questão de que nós, no Ocidente, temos que parar, temos que celebrar a vida, temos que gozar o fato de estarmos vivos, temos de fazer a experiência do coletivo, né? E esse coletivo, face a essa pandemia, transforma-se quase numa utopia, num sonho. Quando é que nós voltaremos a poder nos reunir e celebrar a vida de um membro da família, de um casamento, de um batismo? Quando vamos poder nos reunir novamente, dentro desse contexto de pandemia, para participar de uma banca de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, de uma aula com muitos alunos e muitos alunos saudáveis dentro do mesmo espaço? Quando poderemos fazer isso, né? Então essa pergunta ela nos coloca em relevo a importância que tem o coletivo para a nossa vida individual. Por mais que nós sejamos condicionados a pensar numa individualidade,